apóstolos, né? Agora tem um monte de apóstolos. Diz que é o mais alto, né? Então, vamos entrar até agora nesse assunto. Que eu acho interessante. Vou botar aqui até. Nós sabemos que a palavra não fala apóstolo. Nós sabemos que a palavra dava diretriz para ser apóstolo. Primeiro, quando eles escolhiam, quando eles queriam substituir Judas, nós temos essas diretrizes que eles botaram lá no livro de Atos, né? E a Bíblia nos mostra que só existiram 12. E até o nosso último livro, que é o livro de Revelações, o livro de Apocalipse, também fala sobre os 12 apóstolos de Cristo, que está até os símbolos deles nos céus. Na Grande Jerusalém tem as referências dele, 12 colunas referentes aos 12 apóstolos de Cristo. Né? Então, falando sobre o cargo de apóstolo, por que hoje está virando tanta moda ser apóstolo? Né? Parece que é um dos cargos mais cobiçados do tempo de hoje. Né? E eles até acreditam que a última posição no cargo ministerial de Cristo é o cargo de apóstolo. Sendo que a palavra, eu não vi a palavra falar sobre isso. O que é que o senhor acha sobre isso? E pode até ler os versículos aí que estejam voltados. Então, o problema primeiro surgiu aqui um tal de... Eu tenho até o nome dele aqui. Eu sempre... Fala aqui perto, mais pra frente. Microfone aqui. Temos só tenho até aqui o nome dele. Veja bem, existem duas linhas de apóstolo concorrente no Brasil. Duas linhas de apóstolo concorrente no Brasil. Veja bem, em 2001, surgiu um cabra com o título de apóstolo chamado Rony Charles. Foi o primeiro, no caso, né? Ele é natural da Costa Rica. Veio para uma conferência em São Paulo e ungiu os 4 primeiros apóstolos. 4. Todos eles ligados à nova reforma apostólica. Quem foram eles? Eu vou ler aqui o nome dele aqui. Um deles é Valnice Milhomes, Arles Marques, Mike Chia e Gessé Cardoso. No caso, veio um cara de fora para cá. De outro país. De outro país, ungiu mais 4 e aí eles começaram a peregrinação de apostolato no Brasil. Um exemplo, né? E foram esses 4. Aí em 2012, esse mesmo Rony Charles voltou e ungiu a primeira mulher apóstola. O nome dela é Neuza Itioca. Neuzice Itioca. Que faleceu esse ano. Né? Mas em 2006, também aí veio o tal de René Terra Nova. E ungiu 7 pessoas apóstolos em Manaus. Aí daí permeou o Brasil inteiro com essa doença de apóstolo. Ebanagaçu. Aí eles usam como desculpa essa palavra aqui, em Efésios 4:11. Diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Quando ele diz aqui, ele mesmo deu uns para apóstolo, é porque os apóstolos veio primeiro. Ele, quem? Jesus, né? Ele, Cristo. Para enfatizar que foi Jesus que disse, que deu. Ele deu. Ele justamente. Né? Então você vê que Cristo tinha vários discípulos, mas tinha os 12 que via próximo a ele. Que andava por vários lugares que ele ia estava orando, passava na vigília, né? Via e ouvia os seus ensinamentos, os seus exemplos, eles estavam sempre seguindo, porque discípulo é aquele que segue outro em suas determinações, em suas normas, suas diretrizes. Então, o discípulo, ele é um seguidor. Sim. Né? Então, naquele tempo, ele era discípulo. Mas quando Cristo ressuscitou, ele já que deu suas normas finais, que ao subir, ele também deu o nome de apóstolo. Apóstolo quer dizer embaixador, representante de Cristo na terra. É uma responsabilidade muito grande. Através desses apóstolos, Cristo continuou ressuscitando, aleijado andava, era curado, pessoas eram libertas. O mesmo trabalho que Jesus fazia via por eles, né? Justamente.
Tá entendendo? Se bem que até a sombra de Pedro, algo que não aconteceu com Cristo. A sombra de Pedro curou a pessoa da errada. E o que é que acontece? Qual é o milagre que acontece com esses apóstolos de hoje? É muita coragem deles aceitar esse título. É muita coragem. Gente, o Senhor me passou para mim que a escada ministerial dos homens tem 8 posições. Mas a verdadeira só tem 4. A verdadeira só tem 4 posições. A última delas é o bispo. Tem um pastor e tem um bispo. Mas os dois são pastores. Mas o bispo ele é um grau mais elevado porque ele é sobre pastores. Porque o bispo ele é o supervisor, é um guardião. É como um ministro do STF. O ministro do STF tem que ser guardião da Constituição. Mas eles não são. Mas o bispo então é o guardião da palavra. É ele que tem que reger que a palavra seja cumprida em todas as igrejas que ele é supervisor. Ele é supervisor. Entende? Né? Por exemplo, eu tenho a minha igreja sede e eu tenho outras. Eu sou bispo. Esses pastores aí que continuam como pastor com várias igrejas, tá errado, ele tem que ser bispo. Então eu tenho que. A minha posição, a minha missão é reger, né? Guardar a verdade, zelar pela verdade dentro da igreja. Não aceitar mentira, não aceitar essa assunção mentirosa que não existe, esse movimento mentiroso, profecia mentirosa. Eu tenho que combater isso. E tenho que fiscalizar os dirigentes das outras igrejas para que permaneça na verdade e não fique aceitando coisa errada. Né? Vem trazendo festa mudando para dentro das igrejas. Que é o que Paulo fez algumas vezes, né? Então, quando tinha muita contenda nos ministérios, ele ia lá e falava, não é assim, que nem o mais famoso é aquele, uns diz que eram de Paulo, diz que eram de não sei de quem, de Apolo, e aí Jesus, ele foi lá e repreendeu todos eles sobre essa questão de querer defender o nome. Basicamente é o que nós temos hoje, que é defender a placa. A placa da igreja. Placa da igreja. E isso divide o povo. Eu aprendi do Senhor que isso está errado. O povo de Deus era um só, não tinha placa. Não tinha, né? E hoje você tem guerra disso, guerra daquilo outro, blá, blá, blá. Isso divide o povo. Não é nem a questão do ministério, mas é que cada ministério acaba absorvendo como se a sua fosse a única. A única fosse a melhor. A melhor, ela que vai ser salva, né? Então, eu vi isso muito acontecer com a igreja aí, inclusive uma delas que eu fiz parte, na Cidade de Jesus, e eles eram certos, eu via isso aí. E outra, a igreja também que tem uma doutrina terrível, ditatorial, que dizia que se sair daqui, eu vi até o bispo dessa igreja, o líder, ameaçando uma irmã, dizendo que a irmã ia morrer se saísse dessa igreja. Eu achei ridículo aquilo ali. Disse que Deus revelou, né? Irmã, se prepare para descer a sepultura, porque a senhora fez voto de não sair dessa igreja. Puxa vida, olha até onde chega o homem. Quem sou eu para determinar a morte de um crente? De alguém. Meu Deus, aquela mulher não pertence a ele, pertence a Cristo. É ovelha de Cristo. Ainda bem que eles não têm poder de ministrar a morte de ninguém. Porque senão essa irmã não existia mais. Ele morreu primeiro que ela. Tá vendo? Ele tá morto. Eu acho que Cristo falou bem assim, peraí, eu vou lhe mostrar que aí quem tem poder sou eu. Né? Eu vou mostrar que quem tem poder sou eu, né? Então, aí vamos pro versículo 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é o quê? A igreja. A igreja. A igreja é o corpo de Cristo, para a edificação, crescer, o povo crescer em espírito, né? Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Né? Então, esses apóstolos se apegam nesse negócio aqui, tá? Mas esquece que é importante ter uma preparação, uma capacidade para que a igreja cresça em espírito, não morra como estão morrendo hoje em dia. Então é por isso que as igrejas estão frias hoje, mortas, justamente, né? Que as pessoas têm deixado esse fundamento cristão sobre a igreja de Cristo e vivido mais os fundamentos que aprendeu de fulano, de ciclano, de beltrano, de sei lá de quem. Então, e aí deixa de seguir isso e a igreja não converte ninguém, a igreja, os membros são mortos,
Você não vê batismo do Espírito Santo, você não vê movimento do Espírito ali dentro. A igreja nem desenvolve. Não. Às vezes fica só com aquilo ali e nunca cresce. De jeito nenhum. Né? Interessante. Aí, ó, veja bem, os apóstolos que existem hoje em dia eles são falsos. São falsos. Veja que no tempo, aqui, ó, dos verdadeiros apóstolos, já existia falsos apóstolos. Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 11, diz assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Fraudulento vem de fraude, vai fraudar alguma coisa. Transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Meu Deus! Eita, manaço. Transfigurando. A palavra já alerta sobre essa questão de usurpar uma posição que não era dele. Justamente, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os apóstolos... Aí já chegou um tópico que a gente vê que é maligno. Então, esse tipo de prática. Está nesse meio. Está no meio. Né? Desse negócio de apostolado, aí o cara vai. Uma das coisas que a esposa não pode estar no mesmo patamar do marido. Se o marido é pastor, ela não pode ser pastora. Ela tem que estar abaixo. Aí vai lá, aparece algum doido lá, consagra ele apóstolo, daqui a pouco ele vai e consagra a mulher também. E se ele não consagrar a mulher, vem um cara e consagra. Que é uma coisa errada. Nenhum pastor pode aceitar isso. Dentro da igreja eu tenho minha esposa, quem tem que consagrar sou eu, né? Ninguém me dá palavra. Não, Deus me mandou. Que Deus é esse que não falou comigo? Pois é. A esposa é minha. Quem consagra sou eu. Então acabou. Esse negócio aí da pessoa tá... vendo que Deus me mandou. Deixa de conversa. Deus me mandou coisa ali. Deus de confusão é essa. Pelo amor de Deus, porque, sinceramente, eu não engulo isso. Até nós vemos essas questões que acontecem hoje, lá no Antigo Testamento, quando Deus falou para o profeta aí entregar a mensagem, não voltar pelo mesmo caminho, e nem parar em lugar nenhum. Aí o outro cara disse que também era profeta, disse que Deus falou com ele, e falou para ele parar na casa dele, comer um pouquinho e depois seguir o seu caminho. E ele acabou morrendo por ter desobedecido a palavra de Deus, né? Então... E é o que nós estamos vendo hoje, basicamente. Deus disse que mandou ali, fulano. Olha, a respeito daquilo que você falou sobre a Cidade Santa, né? Os 12 mais uma apóstolos. prova aqui dos apóstolos, que só eram 12. Está aqui em Apocalipse 21, 14, que diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos. A visão de João, do Apocalipse, ele viu que o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Neles, os nomes... E neles os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Então só eram 12 apóstolos. Olha, Judas era apóstolo. Pagou com a morte pela traição. Então ficou a vaga. Foi. Aí o que eles fizeram? Eles lançaram sorte, eles se apressaram. Oraram para que Jesus escolhesse. Se der aqui é Judas, se der aqui é Juquinha. Tá certo. Aí lançaram sorte e teve Matias. Pronto, Matias ficou. Tá errado, isso é o que está acontecendo hoje. As pessoas chamam por conta própria e dizem que foi Deus que mandou, que Deus revelou. Né? Aí o que acontece? Você vê alguma coisa sobre Matias na Bíblia? Você não vê nada. Porque não foi Cristo que escolheu. Então, não foi Cristo. Cristo tinha outro. E aí, no caminho de Emaús, Cristo teve um encontro com ele. Quem era? Era um cabra rebelde, mas era um cara que tinha a lei, que conhecia a lei, que também via os procedimentos, estava com os fariseus lá no meio, acompanhando também, fiscalizando Jesus. Então ele também viu estava com Jesus Cristo desde o início até o fim. Justamente. Aí no caminho de Emaús, que ele ia com carta para prender os cristãos, Jesus aparece para ele. Naquele resplendor de luz, ele cai do carro da mula, aí Senhor, quem é? Sou eu, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, né? E aí Saulo, quer dizer, quando Saulo se levanta dali, eu creio que ele já estava com o coração modificado, os olhos estavam vendados, que aquela cegueira dos olhos dele tinha que cair, né? Aí Saulo, até o nome dele foi mudado, porque segundo eu vi aquele Rodrigo Silva falando que a palavra Saulo quer dizer afeminado. Não sei se é verdade, mas ele disse que quer dizer afeminado. Que Saulo, ele passou a usar Paulo, que é o nome romano. Então. O nome romano dele. Então. E, basicamente, Saulo, ele era judeu, mas é como se hoje tivesse dupla cidadania.
Ele era judeu, mas tinha participação em Roma. Então o nome deles, Paulo, se tornou Roma. Tanto que ele depois foi para Roma, pregou lá e morreu lá. E quem caçava mais ele era o Estado de Roma. Não porque Roma queria, por causa dos fariseus. Né? Mas todo o processo de moção, de mover Paulo, era Roma responsável em cuidar, em julgar, em tudo em relação a ele. Porque ele basicamente era um cidadão romano, entre aspas, né? Era judeu, mas de cidadania romana também, né? Ele pagou. Pagou, né? A cidadania dele. Compra a cidadania dele, né? Então é o seguinte. Então, queridos, quero dizer uma coisa. Vocês que estão me assistindo, me ouvindo, eu sinto muito dizer, mas os apóstolos que existem hoje não são verdadeiros. Eu tenho um colega meu, pastor, que eu fiz parte da guerra dele, ele era contra, depois ele aceitou a ser apóstolo. É tanto que foi para São Paulo, e depois foi para o Rio Grande, Santa Catarina, e depois agora ele largou a batina de apóstolo. Largou, porque viu que era errado. Voltou a ser pastor. Ele não quer mais ser apóstolo. Então, gente, pelo amor de Deus, tem uma pessoa conhecida aí, né, que você até sabe que a gente tivemos. Antes a gente se dirigia pelo nome da gente normal. Não era pelo título. Ele me chamava Cristo, eu chamava ele fulano. Depois que pegaram ele, deram o nome de apóstolo, ele agora me chama só de pastor, que é para eu chamar ele de apóstolo. E até naquele dia que ele estava na casa dele, você chamando ele pelo nome, eu percebendo que ele não estava gostando, porque você não estava chamando ele pelo cargo dele, de apóstolo, né? Então existe essa soberba, infelizmente, pela posição. Existe. Tem uma passagem aqui, Gálatas 2:14, diz assim: mas quando vi que não andava bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Ele devia dizer ao apóstolo Pedro? Não, disse a Pedro. Ele disse a Pedro. Ele não usou a posição dele. Né? E eu vejo Pedro também se referindo a ele como Paulo. Então eles se dirigiam pelo nome, não pelo título. Porque o título deixa você se achando. Né? Você que está nos assistindo aqui, este corte, eu quero dizer, não deixe de curtir, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal. É um conteúdo muito importante que nós trazemos aqui e também para que o YouTube venha a entender que o nosso canal é relevante e possa indicar para mais pessoas. Então, obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço, tchau, tchau.